Olá, tudo bem? Hoje queremos afirmar que o batismo cristão é para todos, também para as crianças, Quando Jesus instituiu o batismo cristão, ele disse: "Ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os." De todas as nações, uma linguagem inclusiva que não restringe idade nem outra restrição qualquer. Também em Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro fala às pessoas ao seu redor sobre Cristo que morreu e ressuscitou por elas, ele diz: "Por isso, sejam batizados para a remissão dos seus pecados." Essa remissão dos pecados é a promessa que está ligada no batismo, a palavra poderosa de Deus que confere o que está prometendo. E aí o apóstolo Pedro diz, no versículo 38 e 39, que essa promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos. Quando ele diz, por exemplo, para vocês e para os seus filhos, ele não diz para os seus filhos a partir dos 12 ou 15 ou 18 anos. É uma linguagem inclusiva, é para todos. O batismo é para todos. A mesma forma, a linguagem inclusiva aparece em Atos 16, quando cita o batismo de Lídia. Por exemplo, diz que Lídia e toda a sua casa foram batizados. É o versículo 15 do capítulo 16 de Atos. E também quando fala do batismo do carcereiro de Filipos, lá no mesmo capítulo 16, porém no versículo 33, diz que ele e todos os seus foram batizados. Nós pressupomos e entendemos que poderiam ter ali também crianças. Sim, eu disse poderiam ter. Alguém prontamente diria, mas não está escrito especificamente que tinham crianças. E aí começa essa celeuma, esse debate. O importante é nós olharmos para a Escritura e não propriamente dizermos o que dizem os presbiterianos, ou os batistas, ou os luteranos, mas o que diz a Escritura. E o pior é que alguns dizem assim: mas não está escrito em nenhuma parte da Escritura especificamente sobre o batismo de crianças. Mas a gente pode dizer do outro lado: não está escrito em nenhuma parte da Escritura que crianças não devem ser batizadas. A cultura da época era de receber crianças. O povo de Deus, o povo da aliança, da antiga aliança, era recebido, os meninos, ao 8º dia, pela circuncisão na promessa de Abraão. Aliás, está inclusive tendo uma comparação em Colossenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, do batismo e da circuncisão. Logo, se Cristo não quisesse o batismo de crianças, ele teria deixado isso muito claro, o que não o fez. Aliás, quando existe essa distinção, essa celeuma entre receber ou não receber crianças no batismo, nós vemos problemas de conceito. Conceito talvez do que é o ser humano, ou o conceito da participação do ser humano na salvação. Por exemplo, sobre a questão de quem é o ser humano. Alguns dizem que crianças não precisam ser batizadas porque elas não têm pecado, mas olhando para a Escritura, Salmo 51, versículo 5, entendemos que as crianças já nascem em pecado. E formulamos a frase teológica e lógica que diz que nós não somos pecadores porque cometemos pecados, nós cometemos pecados porque já nascemos pecadores. Assim, todos precisam do toque do perdão, também pelo batismo. E quanto à salvação? Qual a participação humana na salvação? Aliás, eu digo isso porque muitos negam o batismo para as crianças porque entendem que tem que vir algo do ser humano, entendimento, razão ou algo que o seja. Assim, negam o batismo para as crianças por causa disso. Mas está claro que a salvação é graça de Deus. É uma graça, pela graça sois salvos, diz Efésios 2, 8, 9. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Como se os seres adultos pudessem ter mais entendimento sobre Deus. É escrito claramente na palavra de Paulo aos Coríntios, quando diz assim: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E é nesse sentido que eu entendo que Jesus dá uma grande lição. Logo depois de dizer assim, deixai vir a mim os pequeninos, Jesus diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Quando Jesus diz isso, ele está justamente dizendo assim que a salvação é mediante a fé
em Deus, nos méritos de Deus, como uma criança que recebe tudo de maneira ingênua, fluente, não depositando em si a confiança. Essa é a lição que temos que aprender também no batismo, onde Deus quer operar esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, que fala do lavar regenerador, quer dizer, é uma ação de Deus em nós. Pois também a gente lembra que não é mero sinal, símbolo, é sim um meio da graça, uma ação de Deus para todos, também para as crianças. Por isso há um só batismo. Se você foi batizado quando criança, entenda, é uma ação verdadeira e eficaz. Cabe aqui uma crítica, até abrindo parênteses, há muitas denominações que estão como que batizando de novo ao entrar na denominação. Como se fôssemos batizados em nome da denominação e não em nome do Deus triuno, do Deus Criador, Redentor e Santificador. Por isso eu quero concluir dizendo assim que os méritos do batismo, a ação de salvação, também é para as crianças, para os adultos. Mas eu gostaria muito que você, individualmente, pudesse dizer: isso é para mim. Cristo é para mim. Cristo morreu para mim. E assim que você viva o seu batismo, independente se você foi batizado quando criança ou quando adulto, hoje, na vida diária, não dizendo apenas eu fui batizado, mas eu sou batizado no lavar regenerador, renovador do Espírito Santo e no perdão que Cristo me dá hoje. Eu sou seu filho e herdeiro da vida eterna, filho de Deus e herdeiro da vida eterna, pelo batismo, mediante a fé. Que esta paz, que essa certeza acompanhe a tua vida hoje e sempre. Fique com Jesus.